E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar de René Descartes, um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. A gente vai responder aqui duas questões já cobradas em Enem do Descartes, certo? Uma de 2013 e uma de 2016, para mostrar para vocês o quanto é cobrado e como é cobrado. E essa aula vai ser, as nossas respostas serão baseadas em um vídeo, né, uma videoaula que a gente tem sobre o Descartes, que vou deixar aqui no card para vocês. Então assistam lá antes de vir para cá se vocês ainda não assistiram. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo que ajuda o canal sempre a crescer. Tem vídeo todo dia, ou melhor, quase todo dia. História do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, história da arte, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares até lá, certo? Ajuda o canal a crescer, estamos tentando chegar aí agora a 300 mil inscritos. Primeira questão, vocês já estão vendo aí na tela, uma questão que contém dois textos do pensamento de Descartes. Vamos começar a ler então o texto 1. Essa questão é de 2013, tá? Há algum tempo eu me apercebi de que desde meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões e que até então dera crédito. E começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. René Descartes, Meditações concernentes à primeira filosofia. Então ele está falando que apesar dele ter descoberto várias coisas, ele precisa sempre voltar, começar tudo de novo, até, olha só, até encontrar estabelecer um saber firme e inabalável. Então ele está sempre duvidando do que ele já mesmo descobriu. O texto 2, ele diz o seguinte, vamos começar a ler ele aqui. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir dela terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Ele está falando que a dúvida é muito importante, os questionamentos são muito importantes, tá? E aí a gente chega ao que a questão quer da gente. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se, baseado no que você conhece sobre Descartes e sobre esses dois textos, para poder chegar a um conhecimento ou a reconstrução de um conhecimento, significa que ele está duvidando do que já foi feito antes. O que a gente deve fazer? O que o Descartes diz que a gente deve fazer? A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. E encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Para pensar o que você sabe sobre Descartes, o que tem no nosso vídeo aqui, certo? Que eu já coloquei a mãozinha aqui, ó, que a gente já tem. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Ele está tentando reconstruir o saber. Os dois textos falam isso para a gente. E é muito importante vocês saberem que na nossa aula que eu falo para vocês, se vocês quiserem assistirem lá, o Descartes ele é um cara que tem a ideia do funil da dúvida. O método cartesiano de se buscar conhecimento é muito interessante, porque é um método muito importante para o desenvolvimento da ciência. Ele diz que todas as dúvidas que merecem ser questionadas, merecem ser resolvidas, passam por uma espécie de funil da dúvida. E lá vai se fazendo uma triagem entre as mais complexas e as menos complexas, as mais urgentes e as menos urgentes. Mas, inicialmente, uma frase que define bem o Descartes, que vocês precisam saber, atenção no que eu vou falar, é
duvide de tudo ou desconfie de tudo, menos da própria dúvida. Porque a dúvida te faz a ter novas descobertas. Então ele quer questionar para poder chegar a novas descobertas. Por exemplo, a fala que ele retomar o método da tradição. Não, ele está querendo romper com a tradição, conseguir novas questões, novas dúvidas. E outras dúvidas vão surgindo, novos conhecimentos, novos saberes. A C de ir investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Não, ele está falando de conhecimento, buscar conhecimento, mas não investigar a consciência. A D diz buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Não, olha, isso é muito importante. Ele não está falando de eliminar saberes antigos. Cuidado, isso é pegadinha. Ele está falando de tentar descobrir novas coisas, reconhecer novas coisas, duvidar do que já foi feito, mas não eliminar. E a E diz encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Desconfie de tudo, menos da dúvida. Para ele, praticamente tudo vale ser questionado. Ele é um filósofo racionalista que acredita que tudo deve ser questionado, certo? Sabendo disso, então vamos começar a nossa segunda questão. Enem 2016 é uma questão menor, tem um texto só. Vamos lá então. Nunca nos tornaremos matemáticos. Por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não teríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então ele está falando que a gente tem toda uma carga de filosofia, que é importante toda essa carga de filosofia, mas ele está falando para a gente que a gente precisa também pensar por si só, de alguma forma. Vamos ver. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado do quê? O que o Descartes considera o conhecimento de modo crítico? Por que a gente tem uma crítica? Isso aqui é resultado do quê? Né? Alternativa A diz pra gente que é investigação de natureza empírica. Empírica seria através da experiência. Nós somos críticos porque nós investigamos a experiência. Deixa o ônibus passar lá atrás. B, retomada da tradição intelectual. Isso aí vai pegar muito com a última questão, se vocês pararem para pensar. C, imposição de valores ortodoxos, valores fechados, severos. D, autonomia do sujeito pensante. E E, liberdade do agente moral. Para pensar sobre o conceito de Descartes, o que ele está falando? Que se a gente só ficar estudando os filósofos antigos, por exemplo, como Platão, e ele cita o Platão, quem mais aqui? O Aristóteles, é isso? Agora não estou achando aqui. Platão e Aristóteles, a gente vai saber da filosofia deles. É uma questão até inclusive interessante você pensar a filosofia, que na filosofia, o fato de você se graduar em filosofia não te torna necessariamente filósofo, te torna um conhecedor daquela área maior, um graduado, um bacharel em filosofia, mas não um licenciado em filosofia, mas se você não elaborou o seu pensamento, segundo até essa proposta do Descartes, você não necessariamente é um filósofo. Mas tem outras questões que dizem que sim também, a gente não vai entrar nesse mérito, mas existem essas correntes que falam, formou em filosofia é filósofo, porque hoje na idade contemporânea a filosofia é mais focada na academia, né? E outros dizem que não, que você precisa dar uma ideia, você precisa elaborar uma ideia, sabe, ter uma comprovação dessa ideia. Mas para o Descartes aqui, para a gente não perder o fio da meada, para a gente poder ter esse conhecimento de modo crítico, por que a gente tem isso? Isso só pode ser resultado da alternativa D de dado, autonomia do sujeito pensante. E aqui entra talvez a frase mais famosa do Descartes. Penso, logo existo. Se você pensa, você é um ser individual, um ser pensante. Um ser que deve elaborar a sua crítica, o que te diferencia dos outros. E é o que te faz ter certeza que existe. O Descartes, no final lá da sua vida, que ele começa a falar do solipsismo, ele começa a questionar se tudo que a gente está vivendo, de repente, não é uma ilusão vinda de um gênio maligno. Tem alguns que vão falar que isso é uma viagem de cogumelo, mas não é não.
que é uma ilusão, mas você só tem certeza que você existe porque você está pensando. E cada um tem a certeza de que ele existe, que cada um está pensando. Só que o mundo ao redor você não consegue ter certeza. É sempre uma incógnita, é sempre uma dúvida, certo? Então, o seu pensamento individual te torna crítico, te faz ser crítico. É a única certeza que você tem, que você está existindo, porque você está pensando, isso te torna crítico. Não ficar necessariamente falando só dos outros. Então, é uma questão da autonomia do pensamento, do sujeito pensante. Cada um de nós somos autônomos, nós temos a nossa autonomia de pensar, certo? O que nos faz sermos únicos nessa história. Gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar um recado para vocês, falar uma coisinha. Essa é a 5ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, estou com problema na imagem, na câmera, mas enfim, acho que consegui. Então eu espero, deixem aí nos comentários. Eu vou fazer uma lista de questões de Enem, baseada em Enem, mas uma lista, como eu fiz em Sociologia, que a gente vai ter amanhã, inclusive, a correção daqueles exercícios de Sociologia, eu vou fazer para vocês também em Filosofia do próprio punho, tá? Não deu tempo de fazer hoje, por causa desses problemas técnicos que eu tive, mas aguardem, ou eu coloco na aba Comunidade, ou eu faço um vídeo aqui já relatando para vocês, tá bom? Curte aí, porque ajuda demais o canal a crescer. Espero que vocês tenham acertado essas 2 questões, tá? A gente vai fazer muito mais ao longo do ano aí para se preparar bem para os Enem e para os vestibulares. Beijos, amo vocês, fui, tchau!